Opa, tudo bem? Então você está nos 40% das pessoas que resolveu fazer uma resolução de ano novo para conseguir ser uma pessoa melhor agora em 2020? Nesse vídeo eu vou te dar 10 dicas para você finalmente conseguir cumprir as suas metas. Bora! Antes de começar, se você é novo aqui no canal, na Fit Nerds a gente quer descomplicar as coisas e mostrar que qualquer pessoa consegue ser saudável e treinar corretamente. Se isso faz sentido para você, se inscreva no canal ativando o sininho. E para começar o assunto sobre essas resoluções de ano novo, vou falar um pouquinho sobre o que o John Norcross, que é um pesquisador que estuda essa mudança comportamental das pessoas, tem a dizer sobre essas resoluções. Vamos lá. E essa necessidade que a gente tem de ser uma pessoa melhor, esse desejo de melhorar alguma parte da nossa vida, está na nossa natureza, a gente sempre quer evoluir. Então, o John Norcross, que é o pesquisador desse assunto, falou que existem 3 áreas principais que a gente busca se desenvolver mais e que afetam diretamente nessa parte de resoluções de ano novo. A primeira delas vai ser na parte de saúde, que vai envolver exercícios, se alimentar melhor, emagrecer, parar de fumar, parar de beber. Pode ser na parte financeira também, né? A segunda área, que vai envolver a mudança de carreira, trabalho, economizar ou investir o seu dinheiro melhor. E a terceira área é em relação aos relacionamentos, né? Com seus amigos, familiares, cônjuge. Então, essas dicas aqui que eu vou dar vão se aplicar a qualquer uma dessas áreas e também, claro, vou dar uma ênfase maior na parte de exercícios. Vamos lá então para as 10 dicas para você finalmente conseguir cumprir as suas resoluções de ano novo. A primeira dica é sobre a definição do seu objetivo e ele tem que ter 2 características muito importantes. A primeira delas é que ele tem que ser realista. Tenta não colocar algo que é gigantesco, assim. Digamos que você quer começar a treinar e aí você vai falar, eu vou treinar 2 vezes por dia, todos os dias, 1h30. E aí eu vou virar um Mr. Olympia até o final do ano, né? Que é o pessoal que compete no nível mais alto de fisiculturismo. Isso daí não vai ser realista de você conseguir realizar, você provavelmente vai fazer coisas exageradas, não vai atingir sua meta, vai acabar se desestimulando muito cedo aí no seu processo. Então tenha metas um pouco mais realistas, claro que não precisa ser pro ano inteiro. Essa daí pode ser uma meta que você tem para daqui 10 anos, por exemplo, se esse for o seu desejo. Mas tenha metas mais delimitadas, tenha checkpoints, né? Se você já joga algum jogo, você sabe que existem partes que você tem uma meta aqui, aí depois de atingir essa meta, você tem uma outra meta, que aí ao longo do tempo você consegue cumprir essa meta maior. E aí uma outra dica é que ela também tem que ser motivante, então tem esse meio termo, ela não pode nem ser tão absurda a ponto de te desestimular, você olhar e falar, isso daqui eu nunca vou conseguir, né, quando a sua motivação der uma diminuída, e também não pode ser tão pequena a ponto de falar, mas isso aqui não tem tanta importância assim, não vou fazer, entendeu? Então tenta ver dentro de você como que você se sente tendo uma meta que te motiva, mas que ao mesmo tempo é realista e você vai conseguir alcançar ao longo desse ano aí. A segunda dica que eu vou te dar é para você pensar nas consequências da sua meta. O que isso quer dizer? Primeiro você vai pegar, digamos que a sua meta seja perder peso, né? Perder 10 quilos ou mudar sua composição corporal, o que quer que seja que faça sentido para você. Imagina aí o que faz sentido para você. Você tem essa meta, você vai pensar nas consequências positivas para você que conquistar essa meta vai ter. Então, digamos que você, mudando sua composição corporal, perdendo peso, você vai ter mais autoconfiança em você, vai se sentir capaz, vai se sentir mais atraente, vai ter mais saúde, vai ter mais disposição, mais energia. Pense também agora nas consequências positivas para os outros, né? Digamos que você tenha uma família que é sedentária. E aí eles vendo você, que também era sedentário até então, tendo essa mudança de comportamento, tendo esses resultados, você pode ser uma pessoa que vai inspirar essas pessoas a também realizarem essas mudanças. Então imagina como você pode afetar positivamente o seu círculo familiar, seu círculo de amigos. Se você também tiver interesse em se relacionar, né, com outra pessoa, às vezes ter uma aparência mais saudável pode te ajudar a conquistar outras coisas, ver o que faz sentido para você e pensa nessas consequências positivas. E aí, uma outra dica que é importante, também nas consequências, é você pensar nas consequências negativas de você não mudar. Então, digamos que você é uma pessoa sedentária, acima do peso, que já está tendo que ir ao médico por questões de saúde, e aí pensa quais serão as consequências de você continuar fazendo isso ao longo da sua vida. Né? Quais são as consequências negativas para você? Digamos que você já tenha construído uma família, você está acima do peso, já está tendo que ir ao médico, pré-diabetes, hipertensão. O que isso vai acontecer ao longo do tempo e como que isso vai afetar as pessoas
ao seu redor, afetar seu cônjuge, afetar seus filhos, seus pais. A partir do momento que você tem esse delineamento das consequências, você consegue ver o que essas ações vão gerar ao redor. Você não está vendo só ação pela ação, você está vendo o resultado dessas ações. Isso vai te dar muito mais poder, porque a motivação que você provavelmente tem agora, se você é uma pessoa que fez a resolução, ela vai te ajudar a começar. Só que o que vai te dar energia para você continuar fazendo e criar essa disciplina são esses motivos maiores, é o que está abaixo da superfície, entendeu? Então pensa bastante nisso, anota num papel, se precisar, deixa exposto em algum lugar na casa que você consiga observar para você conseguir criar essa disciplina, beleza? A terceira dica é para você ter ações bem claras do que você vai fazer, tá bom? Então o que acontece muitas vezes é que as pessoas têm vários desejos, mas elas não têm um plano de ação para o que vão realizar ao longo do dia, entendeu? Não tem uma rotina. E aí, às vezes, você acaba falando, eu vou, então, me exercitar e eu vou comer melhor. Tá, mas como que você vai fazer isso? Digamos que, atualmente, você se alimente só de fast food porque é o que dá na sua logística de trabalho, e aí você pede comida pelo iFood ou algum aplicativo, e aí chega sempre aquela tranqueira, né? Porque não tem nada saudável lá. E aí você vai ter que mudar para comer saudável e vai falar, mas agora não tem opção, eu tenho que ir para outro lugar, será que eu vou ter que fazer marmita? E você não colocou isso daí na sua rotina. E esses bloqueios que você não tinha pensado antes podem te impedir ao longo do tempo, entendeu? Você vai falar, mas aqui é mais caro, será que eu vou conseguir fazer? Já pensa nessas ações que você vai ter que tomar para conseguir conquistar esses objetivos. Mesma coisa, se você nunca treinou, você vai ter que ter tempo para treinar. Então, que seja meia hora para você fazer um treino em casa, ou se você for numa academia, você vai ter que se deslocar, vai ter que treinar lá, vai tomar o banho, ver como que vai ser essa questão toda, porque isso vai mudar um pouco a sua rotina e essa mudança, a nossa natureza, né, um pouco aversa à mudança. E aí isso pode te dar uma certa resistência, vai começar a ter umas vozinhas na sua cabeça falando, será que isso daqui vale a pena? E aí, no fundo, você sabe que vale a pena porque você já listou aquelas consequências que eu falei na dica anterior, tá bom? Então, se planeje direitinho, coloque no papel essas ações, tenta pensar na sua rotina, como que ela vai ter que ser diferente para você conquistar essas suas metas. A quarta dica é para você ter a consciência de que os deslizes são naturais, eles vão acontecer. Então, digamos que você é uma pessoa que está querendo se alimentar melhor. E aí você não tinha programado, né? Às vezes tem aqueles deslizes programados, tipo reunião de família, aniversários, happy hour especial da empresa. E aí você já sabia que iria dar um deslize, mas quando acontece de um dia, por exemplo, a logística atrapalhou aqui, tive que comer um McDonald's, sei lá. Então aí você tá lá e vai falar, já tô aqui mesmo, então vou comer um monte de coisa, pede o sanduíche, pede sorvete, pede tortinha, pede um monte de coisa, porque afinal já tô aqui mesmo, e chuta o pau da barraca. E aí no dia seguinte você fala, ontem eu já comi, então hoje também vou, dane-se, já não sirvo pra nada, você começa a se julgar muito negativamente, né, essa autocrítica começa a pegar, e aí uma vez que você desliza um dia, se você deslizar o dia seguinte, a sua chance de sucesso já diminui demais. O que você tem que entender? Que esses deslizes eles vão acontecer. E a mentalidade que você vai ter é, pensa que quando isso acontecer, pensa no longo prazo, entendeu? Volta a pensar naquelas consequências que eu falei da segunda dica. Acho que esse daí é o ponto mais importante, tá? Então aconteceu, tive que ir no McDonald's, comi só um sanduíche lá, matei a fome, foi no almoço e aí agora no jantar, vou cozinhar, vou fazer alguma coisa mais saudável, vou me cuidar e voltar aqui pro trilho, entendeu? Tenha a noção de que isso vai acontecer. E uma coisa bem interessante que o John Norcross, né, que é o pesquisador que eu estou usando como referência, falou, é que as pessoas que têm sucesso e as pessoas que não têm sucesso, elas deslizam basicamente o mesmo número de vezes no começo, né, dessa mudança. O que acontece de diferente é a maneira como essas pessoas pensam. Então as pessoas que têm sucesso têm essa noção de que, aconteceu, vou voltar para cá. Logo em seguida já conseguem voltar ao rumo. As pessoas que não têm sucesso, uma vez que elas erram, falam, nossa, eu sou um lixo, isso aqui não vai dar certo, que se dane. Entendeu? Então muda um pouco essa mentalidade. Se esse for o seu caso, de já ter esse pessimismo, se criticar demais, tenha a noção de que isso vai acontecer e seja forte, tenha essa coragem de voltar ao rumo e cumprir as suas metas. Vamos lá. A quinta dica que eu gosto bastante, que vai fazer referência àquelas ações que eu havia comentado na terceira dica, é você ter um planejamento do mínimo possível que você vai fazer no dia. Digamos então que você é uma pessoa que está querendo começar a treinar,
e aí você tem uma planilha de exercícios lá com 8 exercícios para fazer 3 séries. E aí você já tá, sei lá, na terceira semana, tá cansado, olha pra fora, tá um dia feio, você fala, meu, acho que hoje não vai rolar não vou fazer nada. Qual que é a dica então? Você vai pegar a sua ficha, ou você pode até ter uma ficha paralela, que é justamente para esse dia, que vai ter uma quantidade mínima de coisas para você fazer. Então a primeira você tem 8 exercícios, 3 séries. A outra você pode ter 2 exercícios, uma série de cada. E aí você vai pensar, meu, mas fazer isso aqui vai dar algum resultado? Fisiologicamente não, realmente não vai mudar muito fisiologicamente, mas para sua mente vai ajudar bastante. Em 2 pontos, digamos que é só isso que você faz. Na sua mente já vai falar, meu, hoje eu não quebrei essa sequência, né? Eu tinha que treinar, fiz o mínimo possível, fiz, e aí no dia seguinte eu vou fazer total e às vezes eu posso até fazer um pouco mais. Vai te dar essa motivação para continuar a fazer. Mentalmente você vai falar, meu, eu tô nessa disciplina, foi só ontem que eu acabei dando essa deslizada. E outro ponto positivo, o que vai acontecer? Uma vez que você começa a fazer o exercício, o seu corpo vai entrar na inércia. E aí a grande sacada que você tem que ter é que o bloqueio mental que a gente tem não é na ação inteira, nessas 8 fichas, é realmente o início, é começar. Uma vez que você começa a se mexer, digamos que seja uma flexão de braço que você vai fazer uma série. Você começou a fazer, aí você tá lá, meu, já comecei a fazer, vou fazer esse resto aqui. E aí você começa a fazer o restante do exercício, terminou a série, você vai falar, nossa, ainda bem que eu treinei. Pode até ser bem produtivo você fazer isso. Então essas 2 estratégias, né, esses 2 pontos que podem ajudar você ter essa ficha paralela aí de treino, ou seja, de alimentação, pensa em jeitos criativos que você pode fazer esse mínimo possível, vão te ajudar muito nesse sentido. Bom, agora já foram 5 dicas e aí vamos fazer uma pausa rapidinho aqui. Só quero passar para lembrar que se você estiver curtindo esse vídeo, para você clicar em gostei aqui embaixo, porque assim o YouTube entende que esse aqui é um vídeo legal, ele acaba recomendando para outras pessoas que também têm as suas resoluções de ano novo para serem cumpridas. Então você fazendo isso, você ajuda todo mundo a conquistar suas metas. Beleza? Vamos lá para a 6ª dica então. A 6ª dica é para você que quer fazer várias mudanças na sua vida. E ela é sobre as resoluções sinergistas. O que isso quer dizer? São as resoluções que têm pontos em comum. O que o John Norcross fala? Que você consegue fazer até 2 mudanças por vez se elas tiverem essa sinergia. Digamos que alguém que queira comer melhor e se exercitar. São 2 pontos em relação à saúde que eles são complementares. Você consegue fazer essa mudança ao mesmo tempo. Só que se, por sua vez, você tiver uma mudança que seja da área da saúde, né, deixar de ser sedentário, começar a se exercitar, e outra que seja financeira, né, mudança de carreira, investir melhor o seu dinheiro, são coisas muito diferentes. E aí o ponto que você tem que entender é que existe o termo em inglês, né, chamado willpower. Em português não sei se é muito usado isso, força de vontade, que é como se fosse uma bateria. Que aí você vai alocando essa energia em 2 pontos muito diferentes. Então você não acaba tendo esse foco em nenhum deles. Pode ser que você nem consiga atingir o seu resultado efetivo em nenhuma delas. Qual que é a dica então? Escolhe uma delas para você pelo menos focar durante uns 90 dias, que é o tempo que vai ter para o seu corpo, né, para sua mente se adaptar e deixar esse processo um pouco mais automático. Depois que você fez isso, começa a fazer a outra mudança, tá bom? Não precisa esperar o ano seguinte. Tá? E aí você consegue dedicar esse willpower, essa força de vontade, para o outro tópico que você também quer melhorar, tá bom? Então prioriza essas questões que você tem de mudança e aí faz uma por vez, se não forem sinergistas, beleza? O 7º ponto pode assustar algumas pessoas, mas é você falar suas resoluções em público, tá? Não precisa ser com um megafone, falar na praça, enfim. Mas é as pessoas saberem que você está realizando essas mudanças. E aí você pode pensar, mas e se eu não conseguir fazer isso? Então, essa é justamente a ideia. Você adicionar um pouco de pressão, né? Colocar o seu na reta, né? Para você realmente conseguir fazer os seus objetivos. Isso pode até criar uma rede de apoio, que já vou falar em outra dica, que vai ser muito benéfica para você. Existem até alguns sites americanos que você coloca a sua meta lá e aí você coloca um dinheiro, né? Que se você não cumprir essa sua meta, esse dinheiro vai para alguma instituição que você não gosta ou não concorda. Tem mais essa pressão financeira também de você conseguir conquistar a sua meta, tá? Tem algumas pessoas que isso funciona bastante, tem outras que não, preferem fazer de um jeito mais intimista, né, mais individual. Vê se isso se encaixa para você, se você é dessas pessoas que gostam da pressão ou se você prefere ficar mais isolado, né, mais resolvendo as suas coisas sozinho, tá bom? A 8ª dica agora é para você usar as coisas que você gosta como recompensas das suas ações positivas. E aqui eu vou abrir um parênteses, que é uma coisa muito importante para você realmente começar a pensar de como a nossa sociedade tá e como isso te atrapalha a conquistar os seus objetivos, tá?
A gente vive numa sociedade muito imediatista, então qualquer coisa que você quer ter tá on demand, né? Que é você quer, você tem. Então você quer ver a sua série no horário que você quiser. Você abre o Netflix lá, bom, começa a assistir. Ah, você quer comer tal coisa, bom, pede no iFood, Uber Eats, sei lá, e chega na sua casa. Ah, você quer, digamos, namorar, você tem os aplicativos que você fica só deslizando lá e você pode conseguir um encontro. Tá? É muito imediatista e a gente não tem paciência e disciplina para conseguir as coisas. Então, a partir do momento que você consegue superar essa ansiedade que a gente tem de conseguir as coisas na hora, você começa a criar mais essa força de caráter, começa a criar mais essa autodisciplina, tá bom? Então, como que você vai usar isso ao seu favor para construir seus hábitos saudáveis? Digamos que você é uma pessoa que quer começar a treinar, deixar de ser sedentário e você adora ver séries na Netflix ou jogar computador. Você só vai poder assistir ou jogar depois que você já tiver treinado. Tá? Usa isso como recompensa, isso vai fortalecer bastante, você vai sentir que você merece fazer isso. Então a gente vai criar esse bloqueio, claro que na hora vai ser um negócio que você vai ficar meio com raiva até de fazer, mas depois que você já tiver conquistado isso, vai ser muito mais legal, você vai conseguir aproveitar essas coisas que muitas vezes, se você parar para pensar, você está fazendo meio no automático, você está fazendo só porque é o seu hábito de ficar lá assistindo, jogando, enfim. Começa a criar esse costume que vai te dar muito mais força, você vai se sentir uma pessoa muito melhor, beleza? A 9ª dica é para você criar algum recurso para você conseguir acompanhar o seu progresso. Tem bastante gente que gosta de fazer uma abordagem mais old school, né? Que é você ter um calendáriozão assim, né? Que você pode colocar o mês, por exemplo, e aí você vai marcando, né, com um círculo os dias que você vai cumprindo as suas metas. E aí, no dia que você não realizar a sua meta, você vai deixar esse espaço em branco ou vai até fazer um X. O que isso vai fazer? Conforme você vai fazendo ao longo da semana, né, ao longo dos dias, você vai vendo essa corrente sendo criada, e aí tem a expressão em inglês que é don't break the chain, que é não quebrar essa corrente, que te dá bastante força. Você olha e você vai falar, nossa, eu já consegui fazer isso tantos dias, eu não vou deixar de fazer isso agora. Pode ser bem legal de você criar esse costume para ter essa referência visual, né, que não precisa ser realmente física, assim, na sua casa. Pode ser algum aplicativo que já tem essa funcionalidade, ou você tem um bloco de notas, você pode, por exemplo, fazer posts diários, né, criar algum perfil de alguma rede social, tipo Instagram, para colocar o seu dia a dia ali, fazer vlog, enfim. Pense em algum jeito que você pode acompanhar esse seu progresso e aí depois você pode olhar e ver como que você conseguiu evoluir, deixar isso registrado, usar de inspiração para alguém, compartilhar isso, motivar outras pessoas, tá bom? A 10ª dica é um pouco difícil de fazer, eu sei disso, que é mudar o seu ambiente. O exemplo mais claro que eu posso dar é sobre uma pessoa que quer se alimentar melhor. Se você não come muito bem, é muito provável que os seus familiares, os seus amigos também não comam muito bem. E aí quando você se encontra com essas pessoas, provavelmente você vai comer mal. O que eu quero dizer então por mudar o ambiente? Não quero que você exclua essas pessoas totalmente da sua vida, mas que você crie relações novas com pessoas que se alimentem melhor. Tá? Você estando próximo dessas pessoas, você vai conseguir fazer essa mudança mais fácil, né, na sua vida. E aí pense que você pode ser um exemplo positivo para essas pessoas que eram mais próximas de você, para elas também melhorarem o seu estilo de vida, tá bom? Veja você como uma fonte de inspiração para essas pessoas. E aí outro ponto que é importante salientar é que em relação à persistência, né, isso eu falo além de um mês, né, depois que você já está realizando essas mudanças, é importante você ter pessoas próximas, pelo menos uma pessoa que te apoie nessa jornada, tá bom? Ao longo do tempo isso vai ser muito positivo para você conseguir manter essa disciplina ao longo do ano. Bom, então essas aí foram as 10 dicas para você conseguir conquistar suas resoluções de ano novo. Se lembra de deixar aqui nos comentários qual que é a sua resolução de ano novo? Vou aqui agora compartilhar a minha, que é dedicar a minha energia ao máximo aqui a esse canal para trazer o melhor conteúdo para vocês. Acho que a maioria das pessoas não sabe, mas eu acabei de me mudar, estou aqui agora na cidade de Campinas, né? Minha esposa teve uma recolocação bem legal próxima aqui, em Valinhos. Então também estou buscando uma recolocação aí, ter alguma academia parceira para poder gravar os vídeos, trazer mais conteúdo para vocês. Vou continuar indo lá para São Paulo para gravar com meu irmão. E aí vou explorar outros lugares também para conseguir gravar. Tive a ideia de começar a gravar treinos em casa e em academia mais simples, né? Aqui no condomínio tem uma academia bem basicona, assim, sabe? De prédio. E acho que vai ser bem legal porque a maioria das pessoas não tem acesso a uma outra academia, assim, com uma estrutura invejável e tal.
Então, como você pode dar um jeitinho brasileiro ali para conseguir trabalhar melhor sua musculatura, fazer um treino efetivo em lugares mais simples também. Deixa então nos comentários qual a sua resolução de ano novo e que tipo de conteúdo você gostaria de ver nessas academias mais simples e treino em casa. Vou ficando por aqui e valeu, ótimo 2020!